dormir mais tarde. Coisas que saem da rotina da criança, que não é normal. Então, isso é um erro que os pais fazem, porque é como se fosse uma compensação do que está acontecendo comigo, para amenizar. Só que para a criança, a gente tem que manter as regras da casa, a E a rotina de rotina. casa. Exatamente. Porque para ela, senão vai ser mais uma disruptura. Vai ser, meu Deus, né? Agora tudo caiu, caos. Porque além de estar acontecendo uma coisa com os meus pais, agora, eu ainda estou perdendo o meu limite, né? Meu parâmetro aqui do que fazer, do meu horário, enfim. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Olhar para essas coisas, continuar o máximo possível com a rotina da criança, né? Com os Tá. cuidados com a criança, tudo. E lembrar que, dependendo da idade, ela pode sofrer mais ou menos, apresentar, né, essas características, porque é de acordo com o entendimento que ela consegue ter da situação. E Tá. aí, é importante a gente conversar com essa criança. Mas a gente só vai conversar quando a gente já tiver a situação resolvida, Definida, bem né? definida, super madura entre o casal, de que assim, vai ser isso, a gente vai se separar mesmo, sabe? E Não tem volta, que não dá pra ficar exatamente. indo, voltando, Não. indo, voltando. Não, não dá, gente. E não dá. Neymar e Bruna Marquezine, só eles. Não, e não dá. Que não dá, né? Exatamente. E não dá pra falar pra criança toda hora, ó, eu acho que papai e mamãe vão separar. Não, a gente tá bem. Não, não dá. Se for pra fazer, vai falar pra criança só no fim, de acordo com a idade dela, com a linguagem dela, com o que ela entende. E assim, não é pra falar contando detalhe, de jeito nenhum, contando o que aconteceu. É assim, papai e mamãe vão morar cada um na sua casa, né? Uma coisa que a gente tem que fazer, que aí a gente tem que tomar cuidado pra não entrar nessa história de alienação parental, né? Tá. Assim, bom, coisas que não podemos fazer, né? Contar detalhes, né? Dividir as emoções, as tristezas As com as filhas, dores. dores. Exato. Filho não é psicólogo, filho não tem maturidade para isso. Não, a gente não deve, a gente tem que preservar. Eles não precisam saber nada. Não precisam sentir a dor dos pais. Eles já vão estar sentindo. Mas a gente não pode colocar esse peso nas costas deles, né? Então, assim, não tem que ouvir brigas, discussões, gritarias. De jeito nenhum. Isso separando ou não, não precisa ouvir, né? É uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não, e pro filho é muito complicado, porque ele ama aquela mãe, ele ama aquele pai. Então, a sua relação, aí você vai ter uma relação diferente com ex-mulher, ex-marido e filhos. Mas a criança não, a criança ama aqueles. São dois pilares da vida da criança, né? Então você não pode pedir, exigir ou fazer com que ele se sinta obrigado a decidir algo, a tomar um partido, Exato. tomar um lado. De jeito nenhum, assim. Para a criança é a morte, é aniquilamento, assim. É uma cisão até da identidade da criança. Porque a criança tem... A gente tem que lembrar que a criança é 50% um lado, 50% o outro. De gênio, de tudo. De amor. Ela ama os dois. E você não pode exigir da criança um posicionamento, né? E assim, às vezes a gente pensa que a gente não tá fazendo nada disso. Não tá exigindo, porque a gente não tá falando, não tá pedindo. Mas quando você começa mamãe tá triste hoje, briguei com o papai. Você já tá fazendo a criança se posicionar. Isso é o começo da alienação parental. Porque você já tá fazendo com que a criança comece a ficar mal. A tomar um partido, né, Rê, também, né? Exatamente. Concordo. Comece a sentir mal, né, por você. E assim, a criança, ela vai querer salvar os pais, né? Quando ela vê os pais chorando... tristes, alguma coisa, sofrendo. O sentimento dela é assim, eu preciso salvar, preciso alegrar o meu pai e minha mãe. Isso, gente, de qualquer idade, tá? E é claro que, assim, a criança muito pequena não tem essa consciência, mas ela sente isso. Então, ela vai brincar, ela vai chamar atenção, ela vai ser chata. Pai, mãe, olha aqui. Tudo para te tirar daquela situação. Então, assim, ela vai se sentir responsável pelo que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é importante, assim, demais, respeitar o tempo da criança, assim como o nosso, de fazer o luto, de elaborar isso, de entender. E a criança, ela é mais concreta, ela vai mostrar muito mais como ela está sofrendo através dos sintomas, através desses comportamentos diferentes. Então, até é mais difícil, mas é mais fácil também, da gente saber
quanto e como ela tá elaborando, tá? Mas assim, deixar muito claro o nosso amor pelos nossos filhos, né? O lugar que eles têm na nossa vida, o pai e a mãe têm que fazer isso, né? E assim, que eles sempre terão esse lugar, que nada vai mudar na vida deles, né? E que a culpa não é deles. Isso é uma coisa muito importante, muito, porque muito. a gente vê no A Dani acabou de falar, a gente tem um comentário da Dani falando que a criança se sente culpada, né? Exatamente. Porque ela pode se sentir culpada daquele rompimento, né, entre pai e mãe. Sente. A gente vê muito isso em consultório. Inconscientemente, a fantasia da criança sempre é que a culpa é dela. Porque ela pensa assim. E a gente vê, às vezes tem fala assim, que é assim. Vocês estão brigando porque eu fui teimosa, né? Sabe? Uma coisa nada a ver. Dá uma peninha e você fala. Ai, que tristeza. É isso. A fantasia da criança é assim. Eu fiz alguma coisa de errado. Eu fui teimosa. Eu desobedeci. Ou adolescente. Nossa, porque eu dei muito trabalho. Sabe? Então, assim, tem essa fantasia. E a gente tem que olhar para isso. Fazer com que a criança se expresse. Geralmente isso vai acontecer no psicólogo mesmo, né? Mas assim, o pai e a mãe podem fazer isso falando, filho, a gente tá aqui se separando. Contar para a criança, né? Para o filho, qual vai ser a rotina. Isso é importante falar para ele, né? O que vai mudar na vida dele. Então, assim, ó, você vai permanecer no mesmo colégio, mas você vai ter agora 2 casas. Você vai ver o papai e a mamãe de tanto tempo. Enfim, essas coisas é importante falar. Mas, assim, garantir isso nessa fala e o tempo inteiro. Não é culpa de vocês. É uma coisa que o papai e a mamãe decidiram. A gente se gosta, é amigo, mas a gente não vai mais namorar, né? Então, assim, é muito importante isso. Trabalhar essa culpa, que a criança sente, assim, culpa. Ela acredita que tem alguma coisa a ver com ela, né? Assim. Então, é isso, né, um pouco. E o que a gente não deve fazer, né, que vira abuso emocional, alienação parental, é isso, é tentar colocar o filho de alguma forma, através de chantagem ou de vitimização contra o outro, né, o parceiro. Então, com críticas, com... dificultar a convivência, né? Dificultar a convivência é super sério. Exatamente. Isso. Então, assim, fingir que esqueceu o horário de entregar, ou, seu pai não passou aqui, mas não, na verdade não comunicou, né? Coisas assim. O que acontece, né? A gente tá achando que tá distanciando a criança do pai, que a criança vai ter raiva do pai e da mãe, mas na verdade é aquilo que eu falei, a gente tá, na verdade, afetando e atacando o nosso filho. Porque o nosso filho é metade de cada um. E ele ama os dois. E quando você ataca o pai, falando mal do pai ou da mãe, quando você... eu tô lendo aqui. Quando você critica, o que ele vai sentir é que você tá criticando a mim. Porque é meu pai, né? Assim. Não, e vamos falar também a real, não adianta nada, gente. Casamento já acabou, entendeu? Não tem... Além de você estar machucando o seu filho, de forma prática, ninguém está ganhando disso. A situação já foi terminada. O que já era para ter acontecido já aconteceu. E eu acho que essa postura também de você desapegar mesmo. Você precisa desapegar. Exatamente. Daquela posição, daquela história, daquela família, tudo. Quando você desapega e se vê num outro lugar, as coisas também ficam mais fáceis de você lidar. Né? E você passa isso para a criança. Eu vou dividir rapidinho uma história do Tom. Minha família e minhas amigas íntimas sabem disso. O Tom começou há pouco tempo, quando ele vem da casa do pai para minha, ele fala, nossa, mamãe, papai vai ficar sozinho? E quando ele me deixa aqui para ir pro papai, ele fala, mamãe, você vai ficar sozinha? Quem vai cuidar da mamãe? E aí eu já comecei a responder para ele, filho, você não precisa se preocupar com isso. A mamãe cuida da mamãe. O papai cuida do papai. Não é o Tom que tem que se preocupar. A mamãe cuida do Tom e o papai cuida do Tom. Porque ele, por mais bem resolvido que a coisa seja aqui, ele já tem essa coisa. E graças a Deus ele verbaliza, que eu acho muito bom. Talvez seja porque eu converso com ele desde que ele tem meses que eu falo.
Então, eu acho que ele tem essa coisa de falar. Mas tem que prestar atenção até na fala deles, né? Porque essa fala, por exemplo, dele é nova. Ele começou com essa história, mas quem vai cuidar de você, mamãe? A mamãe vai cuidar da mamãe. Eu namoro hoje, ele fala, mas o Denis vai cuidar de você. Eu falo, filho, mamãe cuida da mamãe, até para não colocar uma outra pessoa como responsável. Ótimo. Porque a nossa fala é muito importante, né? Muito importante. Fala, o exemplo, principalmente, né? Porque às vezes a gente fala, mas é da boca para fora, e o que a criança capta é o que a gente faz. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Ele tá com quantos anos? 13. Então, tem a ver com a fase também, né? De descoberta. E assim, tem a ver com isso, dele se sentir um pouco responsável em cuidar dos outros. Mas o papel da criança... porque ele deve se sentir dividido, né? Do tipo, agora eu vou pra lá e minha mãe fica sozinha. E depois eu vou... Mas sabe o que é bom? Que assim, bom não, né? Mas assim, quando vocês se separaram, eu tinha 8 meses, né? Em 8 meses. Então, ainda é um tempo onde o mundo estava começando a ser apresentado para ele, o mundo externo. Então, ele já, quando estava começando a conhecer o mundo externo, já meio que teve os pais separados. Então, para ele, a realidade era os pais separados. Então, isso fez com que ele não sofresse tanto. Ele não tem isso é muito bom. Como parâmetro o antes, né, que eu perdi. Então, isso é muito bom. E o que ele está te trazendo agora é uma elaboração de estar tentando entender o que se passa, porque provavelmente na escolinha também ele vive outras realidades, mas assim, tem a ver com a idade também, enfim, com a fase, mas assim, de assim, eu quero cuidar de você. Não, aí você fala, não, eu me cuido, então eu falo, tá bom. Então eu fico bem porque alguém vai cuidar de mim, eu não preciso cuidar de ninguém. Isso é importante também, né? Assim, a criança ter papel de criança, filho não tem que cuidar de pais. Não, principalmente criança, né? Até a constelação familiar fala disso, que é muito legal, da gente ver que tem muito a ver com isso, separação, tudo. Então, assim, o papel nosso é preservar os filhos até disso. Eles não têm que se sentir responsáveis pelos pais, pelo bem-estar do pai, pela felicidade da mãe, nada disso. Eles vão mostrar essa fantasia. E é isso, é você ir lidando com isso aos poucos, né? Você ir mostrando que tá tudo bem, né? Pode continuar com seu papel aí, sabe, filho? Tá tudo bem, né? Então, assim, é isso, né? Cuidar, porque essa alienação parental, essa briga, essa coisa, como você falou, prejudica muito a criança. E uma coisa muito importante que eu acho por que a gente faz isso? Tem a ver com apego mesmo. Com a gente não conseguir desapegar e não conseguir largar o filho, porque aparece um monte de fantasia nossa de que assim, sabe? Será que, sei lá, se meu filho vai gostar do outro, vai gostar de mim igual? Ou de comparação, de assim, briga de ego, principalmente se tiver ainda mágoa envolvida, né? Nesse término. Então, assim, tudo isso é muito mais do ego mesmo, porque se você parar e pensar no seu filho, na felicidade dele, tudo isso tem que acabar. Você não tem nem cogita. Não tem justificativa, né? Não, você nem cogita prejudicar ele ou fazer ele se sentir dividido, porque isso pode gerar uma crise existencial de verdade, de identidade dele. Porque você tá mexendo na identidade dele, que é o pai e a mãe, que é ele, né? Ele é uma junção de tudo. Então, assim, e tudo que a gente não resolve na infância, a gente leva isso para a vida adulta e esse problema tende a aumentar e ficar pior ainda, e aí vai impactar na tua vida, nas tuas relações. Então a gente tem que cuidar deles, né, com muito carinho, com muito cuidado, escutar o que a criança fala, dar atenção para a queixa da criança, porque senão ela vai carregar isso para a vida toda. É muito sofrimento, né, Rê? Muito. E é por isso que a gente acaba se envolvendo e tendo relacionamentos pouco saudáveis. Porque são coisas, né, que a gente passou na infância que a gente vai reviver, vai repetir. Total. Né? Total. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Sim. Eu vou mudar rapidinho agora. A gente falou de crianças, a gente falou de superação. Dependendo do fim do relacionamento, Rê, as pessoas terminam o relacionamento com uma autoestima muito baixa, né? Você termina o relacionamento se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Sim.
Porque muitas vezes você, acho que meio que sempre, não sei a tua opinião como psicóloga, mas acho que a gente também se permite, né, deixar entrar nessa cadeira, sentar nessa cadeira. E tem muitos relacionamentos que fazem isso com a gente também, né? Ou seja, no relacionamento em si, ou seja, especialmente no término, é aquela coisa do estou terminando porque você, porque você, porque você, porque você. Sim. E muitas vezes a gente acredita nisso, pega aquele balde, né? Nossa, então eu sou um lixo mesmo, eu sou chata, eu sou desinteressante, eu sou... E aí você termina esse relacionamento no chão, né? Assim. E aí eu queria. E aí entra o que eu questiono até na terapia. Por que a gente se deixa chegar nesse papo, né? Assim, chegar nesse nível, né, de autoestima? Por que a gente se descuida, né, Rê? E deixa aquela outra pessoa, como eu posso dizer, ter propriedade disso em você, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho nisso, porque isso é uma coisa, por exemplo, que eu também acho que a gente tem que prestar atenção com os filhos. Sim. Acho que é muito importante você trabalhar a autoestima de criança, porque lá na frente, quando ele tiver um relacionamento, isso vai impactar essa criança. Impacta. Então, uma criança segura, uma criança que sabe quem ela é, o que ela gosta, faz a diferença lá na frente. Fala um pouquinho de autoestima, Rê, pra gente, então. Desculpa. Falo. É exatamente isso, né? Assim, acho que é meio um ciclo, né? Que você estava falando. De a gente sai do relacionamento com a autoestima frágil, ruim, acabada. Sim. Mas a gente está no relacionamento se deixando minar, né? Deixando minar a nossa autoestima. Então, assim, o que veio primeiro, né? Então, eu acho que tem a ver, assim, com a autoestima que a gente entra no relacionamento, a gente pode falar, né? E tem a ver, a gente... É aquela história assim, né? Eu tenho uma frase que eu amo do filme As Vantagens de Ser Invisível, que é assim, aceitamos o amor que achamos que achamos que merecemos. E é isso, pra mim é o resumo de autoestima, né? Autoestima é o que é? Autoamor, certo? É se estimar, se valorizar, se amar, né? E quando a gente tem noção, tem uma autoestima boa, que significa que a gente tem noção do nosso valor, a gente consegue se colocar, falar os nossos limites, né? Assim, a gente tem segurança, a gente sabe escolher, né? Então, assim, a autoestima, ela vai... Na verdade, a nossa vida é um reflexo da nossa autoestima. Todas as áreas da nossa vida. Porque é ela que vai meio que direcionar e fazer, né, com que a gente escolha o que a gente está escolhendo. Então, assim, a autoestima ajuda a gente a enfrentar os medos, né? Assim, ajuda a gente atrás do que a gente quer. Então, a gente tem que ter uma autoestima. E a gente vai construindo ao longo da vida, tá? Autoestima. Todo momento. Com os relacionamentos, com as nossas vitórias, com as nossas derrotas, né? Então, assim, a autoestima tá sempre sendo construída. E no trabalho, né, Rê? No trabalho. Todas as áreas, né? Assim, vão interferindo na nossa autoestima. Vão ajudando com que a gente vai vendo, vai se conhecendo, enfim. Quando a gente tem uma autoestima boa, o que acontece? A gente aceita o bom. A gente não aceita nada menos do que o bom, nada, ninguém que não nos valorize, certo? Ninguém que não nos ame como a gente ama. É bem essa frase, a gente só aceita aquilo que a gente acha que merece. Então, uma autoestima boa te traz relacionamentos bons, porque você não vai aceitar menos que isso. E quando a gente já tá meio mexida ou acontecem coisas, né? Acontecem coisas que vão minando a nossa autoestima, a gente vai se deixando entrar, né? Levar, assim, por coisas que o relacionamento vai trazendo. Então, são, sei lá, críticas do parceiro, ele exigir ou sempre querer fazer o que ele quer e nunca o que você quer. Né? Então, assim, coisas que a gente vai apagando, vai diminuindo, né? Assim, apagando a nossa luz. E a gente, na verdade, é que está permitindo isso. Né? Então, assim, a gente está permitindo que né, a nossa autoestima vá indo por água abaixo. E aí, assim, né?
é meio que um ciclo, porque assim, quando a gente tá com essa autoestima, a gente não consegue exigir do outro que ele nos trate melhor. A gente não, a gente acaba ficando, né, aquela história em relacionamentos abusivos, relacionamentos negativos, né? Muita gente é assim. Por quê? Porque na verdade falta a nossa autoestima tá boa, né? Falta uma autoestima alta aí para você se colocar, se proteger. Então, eu até esqueci sua pergunta, mas eu vou falando aqui, né?